Oi, meu nome é Agatha e eu vim gravar a tag Gravidez na Adolescência. Vamos lá? Vamos começar lá então a tag. Com quantos anos você engravidou? Eu engravidei com 16 e ganhei a Alice com 17. Como e quando descobriu? Então, eu morava com a minha avó, né? E aí eu comecei com muitos enjoos e aí ela percebeu e me mandou fazer um teste e aí a gente descobriu. Você é solteira ou namora? Eu sou juntada, não sei se tem, né, se tem um status pra isso, mas eu sou juntada com o pai da minha filha, a gente mora junto hoje, né, graças a Deus. E antes de eu ganhar a Alice, a gente já tava junto. Você sofreu ou sofre algum preconceito? Na época, eu sofri bastante preconceito, ainda até mais pelos familiares, né? Que, tipo, a minha família a família por parte do meu pai sempre foi muito, ai, com quantos namorados você tem? Sempre foi muito de falar, assim, sabe? E aí, então, gerou uma polêmica na família, né? E até hoje, sim, eu escuto na família algumas coisas assim, mas é tudo que a gente não leva em consideração, né? E tudo que a gente não leva em consideração. Mas só que, tipo assim, a gente não tem que dar bola, porque tem pessoas que não sabem o que dizem, né? E acho que a gente tem que saber muito bem o que tá acontecendo na vida da gente. A Alice, depois que nasceu, mudou muito a minha vida, sabe? Eu tô bem melhor agora, depois que ela nasceu. Eu vinha passando muita dificuldade em relacionamento com a minha família. Meu pai e minha mãe são separados, eu morava com a minha avó. Então aí depois que a Alice nasceu, tudo se resolveu, tudo entrou no eixo. Graças a Deus, hoje tá tudo bem. Como é a relação com o seu namorado depois da gravidez? Super, super bem, graças a Deus. A gente tá vencendo a vida juntos, né? A gente tem a nossa casa, a gente cuida das nossas coisas, ele trabalha. Eu, no momento, tô desempregada, né? Mas, graças a Deus, a gente procura sempre fazer o melhor pela Alice, porque também é uma criança, ela não tem culpa do que acontece. Meu marido tem 22 anos e eu hoje já tenho 17, eu engravidei com 16, ganhei ela com 17. Então eu acho que depois que uma criança nasce, a gente tem que arcar com as consequências e fazer de tudo com que a criança seja bem criada, né? E eu procuro sempre fazer com a Alice o que eu queria pra mim, sabe? O que eu queria pra mim, eu faço pra ela. Como se sentiu saber que seria mãe na adolescência? Então, eu fiquei assustada porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha 16 anos na época, né? Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia qual seria a reação do meu pai, porque eu morava com a minha avó, mas quem me criava era ele, né? Ele casou e daí teve a vida dele. Mas quem sempre teve muito do meu lado sempre foi meu pai. Então, quando eu soube que eu tava grávida, eu pensei assim, como que eu vou contar pro meu pai? Mas só que, em compensação, assim, quando eu fui contar pro meu pai, a reação dele foi super diferente. Foi muito diferente. Eu achei que ele ia ter uma reação e ele teve outra, sabe? Graças a Deus, hoje ele sempre vem na minha casa, sempre dá um beijinho na Alice, pergunta se ela tá bem. Graças a Deus tá tudo bem. Como conciliar a escola ou ser mãe? Então, quando eu descobri que tava grávida, eu até tentei voltar a estudar, mas só que aí, como eu já tinha ido morar com meu marido e ele sempre trabalhou demais, o meu marido, né? E aí ele falou, se quando a criança nascer não vai ter com quem a gente deixar, então é bom tu ficar em casa. E graças a Deus hoje eu fico em casa. E é bem melhor, porque eu acompanho tudo, ela precisa de uma atenção e eu acompanho tudo do crescimento dela e é muito gostoso. Está sendo muito gostoso criar a Alice. Mas eu pretendo voltar, a estudar. Eu vou voltar esse ano já a estudar. Eu só falta o terceirão e eu pretendo fazer uma faculdade de administração. Então, bora pra luta, né? Não é só porque eu virei mãe que eu vou parar de fazer minhas coisas. Continua aí na luta. Como contou ao namorado e aos seus pais? Na verdade, meu pai já meio que imaginava, porque eu tava passando mal lá na casa da minha avó, daí minha avó ligou pro meu pai dizendo que eu não tava muito boa. E aí meu pai já todo mundo já deduziu o que era, né? Porque eu sentia muitos enjoos pela manhã. Então todo mundo já imaginou o que seria, né? E aí o meu namorado fez o teste comigo, dormi na casa dele, a gente fez o teste junto. E a reação dele é o que todo mundo né? Aquele baque, assim. Mas e aí ele já me pediu em casamento, já falou que a gente ia ter nosso canto.
e foi tudo bem, graças a Deus. É porque, assim, quando a gente namorava, a gente já sonhava em morar junto e tal. Só não sabia que ia ser tão cedo, sabe? A gente só não queria que fosse tão cedo, mas graças a Deus, Deus deu um empurrãozinho e agora estamos juntos até o final aí. Como ficou a relação com os amigos? Eu sempre, na verdade, eu tinha amigos, muitos amigos, só que eu perdi bastante por causa disso. Porque até quando a gente casa e tem filho, a gente não tem mais tanto tempo pra amizade, né? Acho que agora eu me dedico mais à minha filha e a mim também. Então não tenho mais... Se afastou muitas amigas, com certeza, muitas amigas se afastaram de mim. Mas eu dou graças a Deus, porque eu acho que se fosse amiga mesmo, ia estar comigo até hoje, né? Como ficaram seus planos para o futuro? Eu pretendo voltar a estudar, a fazer minhas coisas. Eu agora criei o meu canal para falar sobre isso. E é isso, gente. Ser mãe na adolescência não é muito fácil, porque tem os contras né? Tem os contras e os a favor, né? Mas eu dou graças a Deus pela vida da Alice, pela minha vida, pelo que tá acontecendo comigo hoje. Hoje eu me sinto muito crescida, muito evoluída, porque eu acho que quando a gente tem certas coisas que a gente passa na vida que faz a gente crescer, né? E até eu tenho assim uma cabeça que muitas meninas da minha idade não teriam, né? Que é assumir uma casa e cuidar de um marido, cuidar de uma filha. Não é muito fácil. Então, assim, eu vejo que muitas meninas querem engravidar pra saber como que é, sabe? Assim, eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque, assim, se você não tem o apoio da sua família, se você não tem o apoio do seu namorado, você não vai conseguir sozinha. Então, você tem que pensar bem no que você quer pra você, assim, sabe? Estuda, trabalha, pensa primeiro em você, pra depois pensar num ser, que uma criança é muito dependente da gente. E é isso. Um beijo, me mandem mais dicas de vídeo que eu pretendo fazer, tá? Eu quero me dedicar bastante a vocês. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre mim, sobre meu marido, sobre a minha filha, podem mandar aí, tá? Um beijo. Tchau.